Ele foi um grande rei lendário da Idade Média e um dos fundadores da Inglaterra, um celta que lutou contra o domínio anglo-saxão e foi um dos maiores heróis medievais. Sua história sobreviveu ao teste do tempo. Livros, filmes, séries e até jogos retratam suas conquistas e batalhas. Hoje eu vou te contar toda a história da lenda do rei Arthur. Olá, pessoas! Eu sou o Bruno de Palma e bem-vindos ao Caverna Medieval. Aqui eu te conto tudo sobre a Idade Média. É mesmo, é? Todo mundo já ouviu falar na lenda do rei Arthur, a espada na pedra que apenas ele consegue tirar, a Excalibur, o mago Merlin, a tábua redonda e todo aquele cenário medieval clássico. Mas a realidade é que as lendas do rei Arthur, sim, são várias versões, falam sobre um antigo rei celta, um guerreiro que luta para expulsar todas as ameaças a seu povo, os bretões, uma tribo celta que habitava as Ilhas Britânicas. No final do século V e começo do século VI, quando essas lendas se passam, não existiam ainda o código de cavalaria medieval, armaduras de placa como vemos nos filmes e buscas intermináveis pelo cálice sagrado. A verdade é que nessa época, realmente os anglos, os saxões e os jutos, três tribos germânicas, estavam migrando para as Ilhas Britânicas, vindos da Dinamarca e Europa continental, dando sequência às migrações germânicas que marcaram o início da Idade Média. Inclusive, se você quiser saber mais como a Idade Média começou, vê esse vídeo aqui depois, mas só depois. Beleza. E a história de Arthur surge disso, um grande rei lendário britânico, que supostamente teria derrotado os anglo-saxões e estabelecido um império na Bretanha, Irlanda, Islândia, Noruega e até a Gália. Se você parar para pensar, toda a Bretanha e Irlanda, somado à ilha da Islândia, a Noruega dos vikings lá na frente e toda a Gália, que é aproximadamente o que você conhece hoje como a França, cara, é um território gigantesco. É muito difícil disso ser real. Mais ainda porque nesse começo da Idade Média, a tribo franca estava despontando como líder e iniciando suas expansões. Fora que em 540 d.C., 2/3 das Ilhas Britânicas já estavam sob o domínio dos anglo-saxões. Por causa disso, eu vou tratar aqui a história do rei Arthur como uma lenda, mas uma das maiores lendas da Idade Média. E antes de continuar, eu preciso muito, demais, é necessário o seu like aqui embaixo e a sua inscrição no canal. Cara, você tem que mostrar pro YouTube que o meu canal é da hora. Eu te agradeço demais por isso. Embora não se saiba exatamente em que século a lenda de Arthur começou a ser contada, é consenso entre os historiadores que ela provavelmente surgiu entre os bretões e os galeses, os povos que inicialmente foram atacados pelos germânicos anglo-saxões. O rei Arthur se tornou uma lenda na Idade Média, como um símbolo de cavalaria e honra, mas suas primeiras versões mostravam o herói que os bretões precisavam naquele momento de domínio, no começo da era medieval. Nessas versões, Arthur é retratado como um furioso guerreiro, com o objetivo de caçar monstros e defender a Bretanha de qualquer tipo de ameaça, sendo ela interna ou externa. Vemos que para suportar a derrota nas Ilhas Britânicas, mas manter a história viva, os bretões criaram essas lendas fantásticas, com figuras místicas e aterrorizantes. Com certeza representavam os invasores. A cultura celta tem muitos elementos místicos, aliás, ela é reconhecida até hoje por causa disso. Então muitas versões da lenda do rei Arthur têm esses elementos, seres fantásticos, espadas lendárias, monstros gigantes e muita magia envolvida. Bom, é só pensar no Merlin e na Excalibur. Em uma das versões, Arthur é o líder de um grupo de super-humanos que vivem nas florestas da região, quase como se ele fosse o Professor Xavier dos X-Men. Na versão mais curiosa dessas primeiras lendas, o Arthur galês é retratado como uma ponte ao paraíso celta. No manuscrito do século X, conhecido como Livro de Taliesin, existe um poema de 60 linhas que conta a expedição do rei Arthur até Anun. Nessa perigosíssima expedição, Arthur e seu grupo de 3 barcos cheios de homens corajosos vão até o outro mundo chamado de Anun, que também é conhecido como a Fortaleza das Fadas, para acumular conquistas e riquezas. O texto não é claro sobre quais tragédias aconteceram lá. Ele só diz que trouxeram um grande espólio dessa jornada, dando nome ao poema, mas apenas Arthur e mais 6 homens retornaram da jornada. Um dos mais conhecidos poemas em que Arthur é citado se chama Ígor Odin, um poema do século VII atribuído ao bardo Aneirin, com apenas uma cópia conhecida, chamado de O Livro de Aneirin, podendo ser o texto mais antigo da lenda do rei Arthur que a gente conhece hoje em dia. Em uma determinada estrofe desse poema, que alude às guerras das invasões anglo-saxãs, um guerreiro que derrotou 300 inimigos em uma batalha por volta do ano 600 d.C. é exaltado
derrotado. Mas o autor deixa claro que mesmo este guerreiro tendo realizado esse grande feito, ele não chega nem aos pés das façanhas e heroísmo do grande Arthur. Pois é, o cara era brabo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Alguns outros textos importantes em que Arthur é citado são as Histórias dos Bretões, um tratado medieval escrito pelo monge galês Nênio no século IX, e os Anais de Gales, uma crônica medieval escrita no final do século X, que retrata os fatos históricos britânicos entre 450 e 955 d.C. Na História dos Bretões, Arthur é apresentado como um líder militar que luta contra os invasores anglo-saxões na Grã-Bretanha do século V ao século VI. Já nos Anais de Gales, Arthur é citado em duas batalhas contra os anglo-saxões: a Batalha do Monte Badon, que ocorreu em 516 d.C., onde ele carregou uma cruz sobre os ombros e aí os britânicos venceram, e a Batalha de Canlan, travada entre as forças de Arthur e seu sobrinho Sir Mordred. Nas lendas, eles duelam no campo de batalha. Arthur mata Mordred, mas ao mesmo tempo é ferido mortalmente e ambos caem. Eu não quero dar spoiler aqui, mas pra quem assistiu O Homem do Norte vai ver muita semelhança aí. Mas Bruno, cadê o rei Arthur que eu conheço, cara? O mago Merlin, os cavaleiros da Távola Redonda. Bora ver então essa parada. Como a lenda se transformou ao longo da Idade Média e ficou mais parecida com o que a gente conhece hoje. A história narrativa que conhecemos só começa a surgir lá pelo século XII, mais precisamente no ano de 1136, com a História Regum Britannia, escrita pelo clérigo galês Godofredo de Monmouth. Ele foi um dos mais significantes autores no desenvolvimento das lendas arturianas e colocou Arthur na linhagem de reis britânicos. Os livros contam a história de Arthur, filho de Uther Pendragon, ou Uther Cabeça de Dragão, rei dos bretões, e se passa lá no final do século V e o começo do século VI. Além de colocar Arthur como rei, ele deu todo um toque de cavalaria e honra ao herói, uma coisa comum do período em que o clérigo vivia, com várias histórias de cavaleiros medievais leais e honrosos que serviam a seu soberano em causas nobres e justas. A gente não pode esquecer que o século XII foi o grande período das cruzadas, com as famosas Segunda e Terceira Cruzadas acontecendo no período. Então os honrosos cavaleiros que iam lutar em nome de Cristo eram os grandes heróis da época. Godofredo conta a história da Britânia em seu compilado, começando com a invasão do imperador romano Trajano e terminando com a morte de Arthur em Canlan, como já vimos. Mas os historiadores consideram que grande parte desse texto é ficcional, então ele não é muito usado como fonte primária para os estudos históricos, mas para além da sim. Então no livro 7 desse compilado de Godofredo, ele introduz a figura do mago Merlin e descreve várias de suas profecias, quase todas relativas aos normandos, mas sem citá-los, e outras relativas ao resto da história que contaria a lenda do rei Arthur. Os normandos que invadiram as Ilhas Britânicas em 1066 eram compostos por vários nobres bretões. Originalmente os celtas conhecidos como bretões habitavam a região que hoje conhecemos como a França. No livro de número 8, o clérigo galês descreve como Arthur foi concebido. Uther se apaixona por Igerna, esposa de Gorlois, duque da Cornualha. Isso leva a uma guerra entre os dois e Merlin ajuda o Uther. De uma forma meio mágica, o Merlin ajuda o Uther a ir até os aposentos de Igerna e ali é concebido Arthur. Bom, não precisava nem de mágica para saber que o Duque da Cornualha estava tomando uns chifres, né? Enfim, aos 15 anos de idade, após a morte de seu pai, Arthur finalmente se torna rei dos bretões. Quando ele sobe ao trono, não fica só comendo do bom e do melhor não, cara. Arthur vai para o combate e trava inúmeras batalhas, sempre vitoriosas, o que culmina na grande batalha do Monte Badon, uma batalha na verdade real entre os bretões e os anglo-saxões, que culminou na vitória dos bretões. Só para você ver como que a lenda do rei Arthur se mistura com a realidade. Logo após essa batalha, Arthur derrota os escotos, nome dados pelos romanos aos gauleses da Escócia e os pictos, povos celtas que viviam na Irlanda. Com todas as vitórias, Arthur cria o seu império, o Império Arturiano. Ele ainda soma ao seu território a Islândia e as Órcades, um arquipélago escocês no Mar do Norte. O homem era uma máquina. Aí você pensa, agora o cara tem a Irlanda, a Islândia e até um arquipélago no Mar do Norte. Ele vai descansar um pouquinho e parar com isso, né? Quase. Ele realmente descansou e ficou de boa por 12 anos. Só que após esse tempo ele tava de saco cheio e pensou, bom, eu acho que eu vou conquistar mais um pouquinho de terra só pra passar o tempo, né? Aí ele desceu e dominou toda a Gália,
foi pra Dinamarca e depois pra Noruega. Cara, se você acompanha a playlist dos Vikings aqui no canal, vou até deixar o card aqui em cima, sabe que isso aí tá meio furado. Principalmente se a lenda do rei Arthur acontece entre o século V e o século VI. E fica pior. Arthur, ao invadir a Gália, que você conhece como França, libera os celtas do domínio romano, derrotando o lendário imperador Lúcio Tibérius, que só existe nas lendas arturianas. Isso é praticamente impossível, porque nesse mesmo período a Roma Ocidental já nem existia mais, como a gente já viu no vídeo lá do início da Idade Média. E quem estava lá na Gália, dominando tudo, eram os germânicos, mais especificamente a tribo conhecida como os francos. Mas a história está para ficar ainda mais interessante. Enquanto o grande rei Arthur estava lá na Gália, tocando o terror nos romanos, seu sobrinho Modredo tinha sido deixado para cuidar da Bretanha. Modredo, como a gente viu, também conhecido como Mordred, era filho do meio-irmão de Arthur, o antigo rei Loth. Então, ele achava que tinha o direito ao trono da Bretanha. Dito e feito, com um toque de ironia do destino, Modredo toma a esposa de Arthur para si e reivindica o trono da Bretanha, se tornando rei do lugar. A casa caiu pro Arthur. É isso que você deve estar pensando agora, né? Lascou tudo pro cara. Mas, cara, a gente tá falando da mais foda lenda de toda a Idade Média. É o rei Arthur, pô! Não é qualquer reizinho, não. Quando Arthur retorna pra Bretanha com sangue nos olhos, ele vai direto e mata o Modredo na batalha do rio Camblan, lá na Cornualha. Um lugar perfeito pro Arthur se vingar dos chifres que foram colocados nele. Ai, Cornualha, cara. Como vimos, os dois duelam. Arthur mata Modredo, mas ao mesmo tempo é mortalmente ferido pela espada dele. Em uma cena épica, os dois caem ao chão ao mesmo tempo e encerram essa lenda incrível da Idade Média. Mas calma! Encerra essa versão, porque ainda não vimos nada sobre a espada na pedra, Excalibur, Lancelot, a Távola Redonda, o Cálice Sagrado. Calma aí, que agora eu vou te contar tudo isso. Embora apareça na obra de Godofredo, a primeira vez que a espada na pedra surge, como a gente está acostumado, é no poema Merlin, uma das duas obras arturianas do poeta francês Robert de Boron, escrito entre os séculos 12 e 13. Infelizmente, o poema está parcialmente perdido, restando apenas 504 linhas. No entanto, há a versão em prosa, em que o conteúdo foi integralmente preservado. Então, na última parte desse poema, Arthur tira a espada de uma bigorna em cima de uma pedra, provando assim que ele é o rei da Grã-Bretanha por eleição divina. Pois é, veio daí a história que você conhece. Nos poemas de Boron também aparece o famoso cavaleiro da Távola Redonda, Percival, que persegue o Santo Graal, o cálice sagrado usado por Jesus Cristo na última ceia. De acordo com o autor, José de Arimateia usa o cálice para coletar as últimas gotas de sangue de Jesus Cristo na cruz. Depois, ele migra para a Grã-Bretanha com sua família e o cálice fica guardado até Percival o encontrar. Lembra que eu disse das cruzadas nessa época, né? Os elementos cristãos, como as relíquias e os nobres cavaleiros, começam a fazer parte das lendas arturianas para transformá-la em um conto épico para a época. O poeta e trovador francês Chrétien de Troyes, também do século XII, provavelmente foi o primeiro a adicionar esses elementos à lenda do rei Arthur. Troyes revoluciona as lendas arturianas e elas começam a aparecer o que conhecemos hoje, fazendo toda a história girar em torno da corte do rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda e da busca do Santo Graal. Nas obras de Troyes aparecem Lancelot, Percival, Galahad e todos os outros nobres cavaleiros do rei Arthur. Seus textos são o Romance de Eric e Enida, de 1170, a História do Cavaleiro Cligé, de 1176, Ivaim, o Cavaleiro do Leão, de 1178, e Lancelot, o Cavaleiro da Carreta, de 1181. Ainda existe uma obra póstuma, finalizada por outros autores, chamada de Perceval e o Conto do Graal. A história da Távola Redonda e a incrível história épica do Santo Graal, que dominou todo o imaginário da Idade Média e é um mistério até hoje, envolvendo desde os Cavaleiros Templários até Portugal, merece um vídeo especial. Então comenta aqui embaixo se você quer ver esse vídeo. Se tiver uma galera, eu vou fazer, porque é uma história inacreditável. Tão inacreditável que até hoje não dá para se ter 100% de certeza que o rei Arthur é realmente só uma lenda. A figura pode realmente ter existido, ou várias delas, unidas em um
um único herói, com histórias épicas de um tempo de violência e conflitos, empolgando todo mundo que as ouve até hoje. Durante a dinastia Tudor na Inglaterra, as histórias eram tidas como reais, pois eles afirmavam que eram descendentes diretos do grande rei Arthur. Existindo ou não, as lendas de Arthur se tornaram um dos contos mais famosos da história, com diversas versões e recontagens ao passar dos séculos. São tantas, mas tantas adaptações em filmes, séries, livros, jogos e até animes, que é simplesmente impossível eu citar tudo aqui. No final, a lenda desse bravo cavaleiro e desse nobre rei sempre habitará nossas mentes e sempre terá um lugar especial em nossos corações. Bruno, você não falou da Excalibur, cara! Então beleza, a gente viu que existe a história dele tirando a Excalibur de uma bigorna, mas existe uma outra versão dessa lenda, em que ele pega a espada de um lago. E eu contei tudo isso nesse meu vídeo aqui sobre as top 10 espadas lendárias da Idade Média. Mas o que é uma espada sem seu herói? Nesse vídeo aqui eu listo os top 10 reis da Idade Média, inclusive um deles teve uma espada mágica que era real. Nos vemos no próximo vídeo, falou!